Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe cada um que está conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. E Deus está em ti, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Podes me ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Podes me ouvir, oh, oh, oh. Podes me ouvir, oh, oh. Podes me ouvir. E Deus está aqui, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta,
tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Podes me ouvir. Podes me ouvir, podes me ouvir. Ele pode sim, Ele é fiel. Ele é fiel e podes me ouvir. Glória a Deus! Que momento maravilhoso de estarmos juntos, contemplando a glória do Senhor, louvando o seu santo eterno nome, cantando para a sua glória. Nós te adoramos, Senhor. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, podes me ouvir. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agora entrar na Tua presença, te agradecer pelas misericórdias do Senhor que não tem fim e elas se renovam a cada manhã. Queremos agora orar por cada vida que receba a Tua libertação, Tua cura, neste domingo, nessa vitória que o Senhor tem para cada vida, Senhor. Opera grandemente, sara o coração do Teu povo e traz cura e libertação nas nossas vidas, na minha vida e em cada vida que entrou aqui. Amém. Que Teu Espírito venha operar, sarando, curando, libertando, fazendo tudo novo, renovando, restaurando cada vida, para a honra e glória do nome do Senhor, em Cristo Jesus. Nós oramos por este momento de live, oramos pela Tua palavra, oramos pelos louvores, oramos pelas orações, pelas ministrações que o Espírito de Deus opera em nossas vidas. Nós abençoamos cada pessoa, no nome do Pai, no nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Mamãe, pega para mim. Mamãe está aqui do meu lado, me ajudando. E nós vamos aqui prosseguindo com a palavra, com esse momento de culto. Esse domingo em que estamos aqui online, graças a Deus que nos dá a vitória, pelo sangue de Jesus. Amém. Quero agradecer a todos vocês que entraram, cada um que está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Que você seja revestido do poder do alto, seja revestido da paz de Cristo e da alegria do Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então vamos pedir essa alegria para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Nós vamos começar agora meditando a palavra do Senhor, nesse domingo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Se você puder abrir sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu estou marcando aqui, para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Deus tem colocado algumas coisas no meu coração para que a gente possa estar meditando. E eu gostaria de meditar nessa noite
alguns pontos interessantes, que o meu espírito foi despertado pela mão de Deus. Está aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo, eu vou anotar aqui, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, todos acompanhando. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. De novo, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Essa palavra é uma palavra muito esclarecedora, porque ela mostra a plenitude da vontade de Deus. Essa palavra mostra para nós que Deus está no controle, né, das nossas vidas. E agora, interessante que o apóstolo São Paulo, ele é cheio do Espírito Santo e ele coloca de uma maneira bem esclarecedora. Ele fala assim, olha, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles. Os membros do corpo, nós temos muitos, né? Nós temos ali aquele que toca, aquele que canta, aquele que abre a igreja, aquele que fecha a igreja, aquele que ajuda na leitura, aquele que ajuda a pregar, aquele que socorre a gente, aquele que vai dando apoio no louvor, aquele que dá um apoio para arrumar o fio da igreja, para arrumar uma trincazinha num reboque. Então os membros, né? Os ministérios são bem variados, né? Te amo, Rá, que alegria. Rá tá aí, te amo muito, querida. Seja bem-vinda, todos vocês aí, que alegria. Mas, queridos, Deus então coloca os membros do corpo, cada um deles como quis. E é impressionante essa questão do versículo 18, porque ele fala sobre o querer de Deus. E o querer de Deus hoje em dia tem sido muito violado. O querer de Deus tem sido muito desdenhado. Não é? A gente não consulta Deus nem para caminhar, para fazer algo, para um investimento, para um detalhe. Então muitas vezes a gente vai atropelando o querer de Deus. E me chamou a atenção o versículo 18. Cada um deles como quis. O querer de Deus para nós. O que Deus está querendo para nós em determinada cidade, em determinado lugar, em determinada data. O que Deus está querendo para nós nesse tempo, nesse ano. Não é? Então a gente vai percebendo a respeito do corpo de Cristo. Paulo ele descreve a respeito da igreja, mas ele coloca que cada um deles Deus colocou como quis. Olha o querer de Deus, que coisa interessante, que coisa super importantíssima. Ver o que Deus está querendo. E não é fácil nós nos identificarmos com o querer de Deus. Não é fácil nós aceitarmos o querer de Deus para aquele detalhe, para aquela situação, para aquele momento. E nós estamos aqui agora, irmãos, vendo uma palavra bem esclarecedora mesmo. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles. Mas aí o apóstolo ele vai abordando esse tema mais profundamente. Veja que coisa interessante. Versículo 19 diz a Bíblia: e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Versículo 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo, que é a igreja. Versículo 21 diz a Bíblia: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, versículo 22,
os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Às vezes a gente fala assim, eu não sou o pastor da igreja, eu não sou o pregador, eu não sou a pessoa do coral, eu não sou o responsável hoje por realizar isso, realizar aquilo, ou fazer isso, fazer aquilo, por orar assim, então aí eu vou ficar quieto no meu canto. Não, nós temos que entender que os membros do corpo, no versículo 22, o apóstolo Paulo, ele fala conosco, está falando, aqueles que parecem ser os mais fracos são necessários. Tá certo? Então, nós precisamos ver isto. Os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. Então, cada membro é necessário no corpo. Nós precisamos ter essa mentalidade bíblica, essa ideia tão lúcida, essa ideia tão clara de que todos os membros são importantes. Eu não sou o pastor, eu não sou a pastora, eu não sou profeta, hoje acho que eu nem vou no culto, eu acho que eu nem vou adorar, eu nem vou abrir a Bíblia. Então é um pensamento errado, porque a pessoa está pensando, já que ela não é isso, não é aquilo, que ela não tem importância. Você é importante para Deus. Lembra disso. Você é importante para Deus. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Então, meu querido, nós precisamos andar nessa verdade, sabendo que o membro que é mais simples, o membro que a gente acha que é mais fraco, eles são necessários. Tem membro que fala, tem membro que escuta, tem membro que ouve, tem membro que canta, tem membro que prega, tem membro que lê o texto, tem membro que arruma o microfone, tem membro que solda o fio, ninguém viu, ele foi lá de dia fazer isso, tem membro que paga o IPTU da igreja, tem membro que ajuda, tem membro que dizima, que ajuda a socorrer o ministério. Então tem muitos membros, tem muitas operações maravilhosas de Deus, né? E aqui diz os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. Só parece, porque eles não são os mais fracos. Todos são importantes no corpo de Cristo. Veja aí, estou lendo 1 Coríntios 12, no versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser. Às vezes a gente olha para as pessoas com desdém. Esse aí não é profeta, esse aí não conhece muito a Bíblia, esse aí é novato, é novata. Essa pessoa aí, coitada, essa aí não consegue nada não. Irmãos, é um grande erro da nossa parte, porque o texto está dizendo que eles parecem ser os mais fracos, mas não, são importantes igualmente. Quem está falando, igualmente quem está cantando, igualmente quem está pastoreando, igualmente quem está pregando. Todos nós precisamos entender essa verdade sobre ser membro do corpo e a questão de parecer que são mais fracos. A gente muitas vezes olha para alguém e aquele desdém vem ali na nossa vida espiritual e a gente acha que a pessoa não é profeta, a pessoa não tem visões, a pessoa não tem uma função mais forte. Mas aqui o texto, você percebeu que ele só diz que parece. Eu acho muito legal essa colocação que a palavra traz para nós, né? Os membros do corpo parecem ser os mais fracos. Olha que coisa interessante, parecem ser os mais fracos. Paulo está aqui sendo usado por Deus para provar o coração da igreja. Que muitas vezes a gente olha e vê alguém de longe e fala, isso aí... Não vejo ele orar, não vejo ele clamar, não vejo ele ungir ninguém com óleo, não vejo ele
ele abrir, fechar, ajudar, tirar cópia de chave, pagar o segurança. Não vi ele fazer nada. Mas aqui está dizendo que parece os membros do corpo. Mas todos eles são igualmente necessários. Igualmente necessários. Então Deus chamou a minha atenção sobre esse versículo que eu li. Não é? Lá no versículo 18, você acompanhou, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Às vezes tem gente na igreja que não abre a boca. E eu muitas vezes já até questionei isso. Falei, nossa, mas a pessoa está na igreja, nem um aleluia dá, nem um glória a Deus dá. Aí, e muitas vezes eu já até critiquei isso aí. Muitas vezes eu falei assim, nossa, poxa, a pessoa podia, né, dar um up, dar uma esquentada nessa fé, né? Botar gasolina. Mas é interessante como é que o texto, versículo 22, está dizendo os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. São necessários. Então nós precisamos entender que ser membro do corpo de Cristo, primeiramente, é uma honra, é uma bênção, é um privilégio estar introduzido na boa oliveira que é Jesus Cristo. O Senhor falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então nós estamos introduzidos nessa videira. Amém? Meus queridos, mas veja aí. Então os membros do corpo, é importante a gente parar de fazer essa acepção mental que a gente faz. Às vezes a gente diz que não faz, mas aqui no coração a gente às vezes faz sim. A gente olha para alguém e acha que... Aí vem Paulo e o Espírito de Deus falando assim, olha, os membros que parecem ser os mais fracos. Às vezes, irmãos, são os mais fortes. Os que parecem ser os mais fracos. Os que parecem são os mais fortes. Então, querido, essa palavra é um dos pontos fortes que Deus tocou no meu coração para estar falando hoje. Tá ok? Então, voltando no versículo 18, diz aí o texto, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. Esse querer de Deus é uma coisa inviolável. Mas, olha, veja, ultimamente a gente tem visto o quê? Que o querer de Deus tem ficado para quando der. Eu vou consultar o que Deus quer. A hora que eu lembrar, eu vou consultar o que Deus está querendo para a minha vida. Não é? E, irmãos, nós precisamos ver o que Deus quer. A Bíblia diz que mais vale um amigo perto do que o irmão longe. Então, aqui diz aqui o seguinte, o que está dizendo em Provérbios com isso? Que mais vale o socorro perto do que alguém bem chegado a você, né? Ainda que seja um irmão, né? Que é uma bênção. Mas a Bíblia está dizendo sobre o socorro, mais vale o amigo perto. O amigo perto. Né? Então, o amigo perto é aquele que está perto de você, que te ajuda, que te acompanha, que vai ver como é que você está e que se preocupa com você e que está atento à sua batalha. Então, está aqui o versículo 18. Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Tem membro no corpo que ele não canta, ele não gesticula, a gente não vê ele orando, mas ele é fiel quando você conta um problema para ele. Ele consegue te ajudar. Ele consegue te carregar no colo. E ele consegue, além de te ajudar, ele não espalha para ninguém aquela situação, aquele detalhe, aquela desventura. Enfim, você veja que Deus coloca os membros como quis no corpo. Então Deus nos colocou no corpo como Ele quis. Não adianta alguém combater você. Você está no corpo de Cristo. Você tem uma determinada
função ou posição, ou exerce alguma atividade no corpo de Cristo. Então você perceba que o Senhor está dizendo claramente que Ele colocou cada um como quis, o querer de Deus. Estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Então, esse querer é que tem sido ultrajado. Edson, seja bem-vindo. Esse querer tem sido ultrajado. Meus irmãos, nós precisamos aqui saber que o querer de Deus, ele é primordial, ele é importantíssimo. O querer de Deus para a gente pregar. Eu tenho preocupação para anunciar a palavra, o que eu devo pregar e o que eu não devo pregar. Porque eu posso abrir a Bíblia num lugar e começar a ler um texto e viajar no texto. Eu não estaria errando, porque a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus, não é? Mas, se eu quero trazer o recado para hoje, eu vou ter que orar, eu vou ter que me aquietar, eu vou ter que tirar tempo com Deus, para que Deus fale alguma coisa específica sobre o assunto para agora. E o para agora que Deus está falando, eu também te amo muito, meu querido. Muito obrigado. Viu? Amém, Edson. Dá um abraço na Andréia. Fala que eu mandei o Iracema. Iracema está aqui do meu lado. Amém. Então, querido, está aqui. Deus colocou os membros no corpo, então, como Ele quis. Lembra disso. Então, você encontra aquela pessoa lá na igreja travadinha, não faz nada. Faz sim. Então vamos clarear o nosso óculos espiritual, vamos clarear os nossos olhos espirituais com 1 Coríntios 12, 18, que diz que Deus, Ele colocou os membros, cada um como quis. O desejo de Deus é esse, que a gente entenda que Deus, ele tem aquela pessoa travadinha lá no canto, tem aquela pessoa que não cumprimenta ninguém. Foi Deus que pôs ele ali. Amém. Pastor, foi Deus que pôs ele ali. Mas por que ele não cumprimenta ninguém? Não sei. Mas Deus deve saber. Porque se ele tivesse que cumprimentar, Deus iria colocar no coração dele para que ele cumprimentasse. Pastor, tem aquela pessoa lá que nunca ora, olha, nem fala nada. Então, tudo bem. Mas, pastor, a igreja não tem que pegar fogo, aleluia, glória. Irmãos, o membro do corpo, diz o texto aqui, olha, versículo 22. Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. Então, eles parecem ser mais fracos, são necessários. Os membros do corpo, então, parecem que são mais fortes. Quando nós verificamos o versículo 22, acompanha comigo. Vou repetir de novo. 1 Coríntios 12, 22. Quando a gente vê que aqui na segunda linha diz, tem uns membros que parecem ser os mais fracos, é sinal que tem uns que parecem ser os mais fortes. Mas nós vamos afirmar que isso não é verdade. Porque aqui está a palavra parecem. Parecem ser. Às vezes aquele que está pregando é o mais fraco. E você, às vezes, que só está assistindo, está quietinho, está travado. E o diabo está falando que você não faz nada. Sai da igreja, vai embora. Ninguém te ama aqui, que é uma grande mentira. Muitas vezes você acha que a tua oração não vai ter função. Vai sim. Você tem que saber que os membros parecem ser fortes, parecem ser os mais fracos, parecem ser os mais calorosos, parecem ser os mais bambambãs do money.
E muitas outras coisas. Parecem ser os mais eletivos para o coral, os mais eletivos para ser professor, para dar aula para uma criança. Parecem. Diz o texto, todos os membros são necessários. Aqueles que não parecem e aqueles que parecem. Nós precisamos então aprender a avaliar, a pensar direito com a palavra, com a escritura, né? Paulo colocou isso aqui para trazer clareza no corpo de Cristo, né? Para não haver patrões e escravos, para não haver os grandões e os pequeninos. Não, ele colocou aqui, todos são importantes. Todos os membros são importantes no corpo de Cristo. Você é importante, lembra disso. Não importa se você não fala em línguas, você não ora, você não tem nenhum dom de profecia aparente que você acha que deveria ter, alguma coisa, mas, pastor, você está sugerindo então que é para a pessoa ser de qualquer jeito? Não estou falando isso. Eu acho que todos têm uma responsabilidade de santificação, de desenvolver a sua salvação. Todos têm uma responsabilidade de se achegar a Deus, e quando nós nos achegamos ao fogo consumidor, a gente começa a esquentar, a ferver o radiador. A gente começa a dar glória, né? Porque chegamos perto do nosso Senhor. Então, irmãos, agora nós precisamos entender que todos os membros são necessários, inclusive aqueles que parecem. Isso parecem. Você já viu como isso é muito comum no nosso coração, na nossa vida? Esse negócio de parece, não é? Então, mas a Bíblia nos diz aqui, nos exorta e nos esclarece que os membros, todos eles, são importantíssimos. Tá bom? Importantíssimo. Eu quero ler com vocês também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Isso me lembrou João 14, 21. Diz que aquele que me ama será amado por meu Pai. Então está aqui a palavra amor. Está aqui a situação já colocada para nós, o amor. E o versículo 3 você está dizendo, olha, mas se alguém ama a Deus, vamos parar aí. Se alguém ama, quando nós amamos, as coisas mudam. Nós precisamos tomar cuidado com o que fazemos, com tudo que nós queremos. Por quê? Porque aquele que ama, ele verdadeiramente, ele é conhecido dele. Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Você já viu uma pessoa que é seu conhecido? Você vai numa cidade, você conhece a pessoa lá, você passa lá na avenida, de longe você está visitando lá, você só faz assim, a pessoa, ai, porque conhece você, é conhecido seu, não é? É conhecido nosso. E aqui você veja que Deus, ele conhece a pessoa, é através do quê? Do amor. Amor por quem? Mas se alguém ama a Deus. Quando nós amamos o Senhor e amamos direito, esse é conhecido dele. Interessante, né? Você passa num lugar,
Você volta, vai lá na praia, num quiosque que você já foi o ano passado, você passa pertinho de alguém, você nem vai lá pertinho, a pessoa te vê e fala, oi, é conhecido seu. Né? Foi ele que te serviu outra vez, lá lembrou de você. Então, conhecida, a pessoa que é conhecida, a pessoa ela é reconhecida, é aquela pessoa que Deus ele olha e fala, esse aí eu conheço ele, eu sei quem ele é. Tá ok? Então, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Eu estou sentindo um cheirinho de fumaça. Esse é. Acho que não. Mas então, irmãos, senti um cheirinho de fumaça aqui, achei que era o fio aqui, mas não é. Então, a questão de amar a Deus é muito importante, porque nós precisamos começar a nossa vida cristã, os nossos passos, nós precisamos começar com o amor, né? Olhando se estamos amando a Deus. Estamos precisando nos ater a isso para ver se nós estamos amando a graça do Senhor. Se estamos amando o Senhor. E diz o texto, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, amar a Deus é o segredo. O Senhor tem algo com o amor. Então, aquele que me ama será amado por meu Pai, João 14, 21. E eu também o amarei, e viremos para ele e faremos nele morada. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu acho maravilhoso esse texto, que Jesus se manifesta para nós, se manifesta para aquele que ama a Deus. Eu acho a coisa mais linda, isso que a Bíblia diz. Né? O Senhor, ele se manifesta para aquele que o ama. Ele manifesta e ele nos ensina agora a amá-lo de coração, tá certo? Então Deus quer que a gente aprenda que os membros do corpo que parecem, né, estejam engajados num só corpo, trabalhando para a glória de Deus. E aqui ele está dizendo que se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Você oi, meu chapa, que a gente brinca com alguém que é conhecido, né? Fala, meu chapa. Porque ele é conhecido, você conhece aquela pessoa. Então, aquele que ama a Deus é conhecido dele. Deus o conhece de longe. Então, queridos, essa palavra que Deus colocou no meu coração é muito importante, porque para a gente lembrar de uma coisa, os nossos passos precisam estar no amor de Deus. As nossas decisões precisam estar amparadas pelo amor a Deus. Agora, você veja como Deus vê, como Deus nos enxerga. Ele nos enxerga quem me ama e quem não me ama. João 14, 21. Ele nos vê quem me ama, Deus falando, né? E quem não me ama. Essa é a questão. Então, nós precisamos saber agora que Deus, ele leva em conta essa questão do amor, prioritária, primordial, para que a gente possa estar na presença do Senhor e caminhar. Todos vocês que estão entrando agora, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, tá bom? Graças a Deus. Então, queridos, esse texto de 1 Coríntios 8 é muito importante, é muito lindo, né? Ele falou sobre amar a Deus, amar a Deus. Então você sabe que quem ama a Deus é conhecido dele. O Senhor de longe faz assim para ele, ai! E ele, ô Senhor! Ele é conhecido de Deus, porque ele ama o Senhor. Ele, quando dizima, ele oferta, quando ele prega, quando ele canta, quando ele passa aflições por causa do reino, enfim, ele é conhecido de Deus. O Senhor faz assim para ele, oi, tudo bem? Ô Senhor, tudo bom? É assim. Por quê? Porque se ele ama o Senhor, ele é conhecido de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é muito importante a gente saber dessa questão de amar a Deus. Se eu pegar essa frase aqui, ó, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele.
E se eu colocar assim, mas se alguém não ama a Deus, esse é conhecido dele? Como é que fica? Entendeu? Então, a questão que o Senhor realça é o sabor do amor. Quando nós amamos o Senhor de coração e começamos a nossa vida cristã, nos aventuramos ao poder de Deus. Então, nós estamos amando ao Senhor. Esse é conhecido dele. Conhecido dele. Que coisa linda sermos conhecidos do Senhor, né? Deus seja louvado, bendito seja o seu santo eterno nome. Então, você vai precisar de muitas vezes esse amor, você vai precisar. Né? Irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender, sabe o que é? Nós precisamos aprender a pedir desculpas, a pedir perdão. Nós precisamos aprender. Agora, aqui diz o texto, olha, 1 Coríntios 8, 3, versículo 3, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, se alguém ama, se alguém tem amor, é importante a gente começar. Nessa vida, nós só vamos conseguir caminhar se a gente aprender a pedir perdão. Fulano, eu queria pedir desculpa a você. Eu queria pedir perdão a você. Ciclano, eu gostaria, ou mandar um WhatsApp, eu gostaria de pedir perdão a você, pedir desculpas. Por que é muito importante pedir desculpas às pessoas? Porque Jesus ensinou isso no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Né? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Está aqui, eu até marquei aqui, Isaías 53. Está aqui. Olha que tremendo, olha. Versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha que coisa interessante que aconteceu com Jesus aqui, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O que Jesus estava fazendo aqui? Levando as nossas enfermidades. Ele estava pedindo perdão ao Pai por nós. Ele estava pedindo desculpa. Senhor, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Isaías capítulo 53. A obra redentora é uma obra onde Jesus pede perdão. Imagine Deus olhando para Jesus e o Senhor falando, Senhor, me perdoa, Senhor. Jesus falando isso. E o Pai falando, do que, filho? E ele falando, perdoai-os, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Quantas vezes andamos, irmãos, sem saber o que estamos fazendo? Quantas vezes reagimos sem saber o que estamos falando? Reagimos no impulso, no ímpeto. Quantas vezes aumentamos o problema em vez de bloquear o problema? Porque não sabemos reagir, não fomos treinados, porque a nossa carne ainda está comandando áreas da nossa mente. Mas Jesus nos ensinou o caminho do perdão, pedindo, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. E ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então ele pediu perdão ao Pai, ele pediu perdão para nós. Perdoai-os, Senhor. Então a obra redentora de Jesus Cristo é uma obra de perdão, onde nós recebemos o perdão para a nossa salvação. Em Cristo e a sua graça, tremenda graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi derramado. Então nós queremos que hoje essa graça esteja na sua vida, na sua casa, para que você tenha também esse treinamento. Essa vida você precisa aprender a pedir desculpas. Inclusive quando você estiver certo.
Como pastor? Mas aí, como é que fica? Como é que fica? Jesus estava certo. Jesus estava certo. Mesmo assim, ele tomou sobre si as nossas transgressões e pediu perdão. Pai, me perdoa. E na cruz ele falou, perdoai, porque não sabem o que fazem. Então, irmãos, nós precisamos ser estratégicos. Muitas vezes temos algum conflito, alguma situação difícil, e nós não estamos gabaritados ainda para pedir perdão, porque a gente acha que a gente está certo. E o outro lado, o diabo está enganando os dois lados, porque a outra pessoa, Satanás também está falando alguma besteira na cabeça da outra pessoa. Você tem que entender que quando o inimigo ele causa uma divisão, ele dá razão para um e dá razão para outro aqui na mente. Então os dois ficam assim, ó, tudo cheio de razão e separados do entendimento pleno, separados do entendimento perfeito. E Satanás rindo e debochando da gente. Muitas vezes a gente passa esse tipo de coisa porque nós não conseguimos captar e perceber. Às vezes nós temos que ir até alguém, porque a pessoa está ferida. E a gente chega na pessoa e fala assim, eu gostaria que você me perdoasse. Me desculpa. A pessoa primeiro vai aprender a pedir desculpa também. Não sei se ela já sabe. Ou raramente consegue pedir desculpa ao semelhante. O crente, muitas vezes, ele gosta de fazer justiça com as mãos. Ele tem um problema, tem uma luta, e ele fica esperando a justiça acontecer. Nós precisamos tomar cuidado e aprender a pedir desculpa. Às vezes a gente chega numa pessoa e pede desculpa, você vai ver que grande vitória você terá. Você vai ver que grande prosperidade virá sobre você. Você vai ver que grande livramento virá para você. Pedir desculpa. Eu estou certa, eu estou tranquila. Jesus também estava certíssimo, mas ele não estava nada tranquilo, não. Ele queria realizar uma ligação entre o homem que havia se perdido e Deus. Jesus não estava nada tranquilo, não. Ele se doou e morreu por isso. Mas veja, ele ligou o Pai. Ele ligou o homem pela graça de Cristo. Aí vem na carta aos Efésios, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, irmãos, a questão de pedir perdão, nós precisamos pegar o orgulho e colocar ele numa gaveta e, se possível, olha, tranca e joga a chave fora. Porque a pessoa que consegue pedir perdão, ela tem vitórias. Ela tem vitórias. Agora, quem é travado na área do desculpa, não consegue emitir com a boca. Você já percebeu como é difícil falar assim? O fulano, me perdoa? A pessoa ainda fala, fingindo que não entendeu. Aí você, de novo, eu quero pedir desculpa para você. Me perdoa. Faça isso com alguém que está ofendido com você. Você vai ver que você vai jogar Satanás por terra. E ainda vai ganhar esse irmão, ainda vai ganhar essa pessoa para o reino de Deus. Ainda vai ganhar essa pessoa para a presença do Senhor. Então, pedir desculpas foi a obra que Jesus fez. Foi a obra que Jesus nos ensinou. Pediu perdão a Deus por nós. E hoje nós estamos lembrando desse detalhe super importantíssimo. Pedir perdão a Deus. Então vamos fazer da nossa vida uma vida sábia. Vamos estar atentos quando devemos pedir desculpa. Eu acho que diariamente é bom você treinar isso na sua vida. Não falsamente, mas de coração. Entendeu? Com o zelador do prédio, com alguém do estacionamento, olha, me desculpa, me perdoa. Entende? Você deve ser sábio. Entendeu?
A palavra me perdoa, ela une. A palavra me desculpa, ela une. Olha, me perdoa do que eu falei para você. Você ficou triste comigo? Eu quero pedir perdão que você ficou triste comigo. Ela une. Mas você já viu crente pedindo perdão para o outro? É raro? É raro de ver? É raro, né, irmãos? É raro de ver. Porque pouco se é pregado sobre isso, pouco se é falado sobre isso. Pedir perdão não é fácil. Ser pacificador não é fácil. Vem alguém, xinga o apóstolo Paulo de lixo. Ele falou. Chegamos a nos sentir como o lixo deste mundo. Aí Paulo agora pega essa mágoa e fica distribuindo essa mágoa. Não iria dar fruto. Não iria dar fruto. Mas Paulo não faz isso. Ele só escreve, faz a narrativa e nos ensina a perdoar, a prosseguir, passar por cima daquela situação. Então vamos aprender. Vamos amadurecer, vamos deixar de ser meninos no entendimento. E vamos aprender que quando Satanás divide alguém de alguém, o diabo está dando razão para essa pessoa daqui e essa pessoa de cá. Essa pessoa daqui vai tentar provar por A mais B para os seus amigos. E essa pessoa de cá vai tentar provar por A mais B. E Satanás fica aplaudindo, fica enganando o povo. Fica roubando as bênçãos. Fica pondo enfermidade ou fazendo outras coisas, sei lá. Então nós precisamos agora saber e aplicar. Quando o inimigo divide alguém, ele dá razão para os dois lados. Aprenda de uma vez por todas a pensar com esse tipo de visão, que é Bíblia. Quando o inimigo dividiu alguém, ele alimentou na cabeça da pessoa um motivo e alimentou na cabeça do outro um outro motivo. Para quê? Para que aquela divisão cada vez aumente. Cada vez aumente. Cada vez aumente. E não haja uma unidade. E não haja uma unidade e uma cura. Entende? Então é isso aí. A palavra de Deus vem para nós nos ensinar hoje. A aplicar o perdão, aplicar o desculpa-me, me perdoa, me ajuda. Conta comigo, eu errei, me perdoa. Tem gente que não dá nem chance de você pedir perdão. Já desaparece da sua vida de uma vez. Porque não foi ensinado na palavra do Senhor. Não foi ensinado no poder de Deus. Então, meus irmãos, é maravilhoso esse ensino que o apóstolo traz para a gente fica muito grato a Deus por esse momento tão rico que comentamos na palavra do Senhor. Mas lembra de uma vez, quando alguém se chocar contra você, a pessoa estará cheia de razão. Não tenta explicar a sua versão. A ira vai dominar o coração da outra pessoa. E a ira vai dominar o seu coração. E a cisão vai aumentar. É bom você saber disso, que é Deus que está falando aqui. Então, quando você vê uma cisão, já começa a interromper aquele processo. Já vai até alguém, já fala, olha, me perdoa, por favor. Desculpa, me desculpa. Para aquela situação, você tem que parar aquela situação. E só o me perdoa consegue parar uma situação dessa. Eu vou repetir, porque tem gente que está ouvindo, mas não está entendendo. Você só para uma situação sem tamanho com o me perdoa, eu errei. Por favor. Agora a gente não treina isso. Fica treinando para pedir coisa para Deus, pedir imóveis, pedir coisas, pedir não sei o que lá, pedir ovelhas, pedir não sei quantas filiais. A gente fica inventando de pedir coisa. Irmãos, vamos pedir treinamento verdadeiro. Quando alguém te encarar, trombar com você, querido, amadurece. Amadurece. É tempo de amadurecer.
E eu agradeço a Deus pela oportunidade que o Espírito Santo nos dá de ler, né? 1 Coríntios 8:3. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. É pelo amor que Deus te conhece. Deus te prova para ver se você se humilha para alguém. Fulano, mesmo quando você estiver certo, eu vou repetir, mesmo quando você estiver certo, você vai até a pessoa, aproveita a oportunidade que encontrou, olha, eu quero pedir perdão a você. Você uniu. Você removeu maldições. Você parou uma situação estranha. Você bloqueou o mal. Vamos ser agentes da sabedoria. Vamos ser agentes da sabedoria. Que o Senhor esteja na nossa vida, nos guardando, nos protegendo, esteja na sua vida nesse domingo, que esse momento de culto seja uma bênção na tua casa, seja uma bênção na sua família, uma bênção na sua fala, na sua boca, aprenda a se comunicar bem, não é? Outro assunto que eu quero falar para você, olha, tem gente que fala e não conseguiu falar. E fala e não conseguiu falar. Mas tem gente que já treinou a fala. Fala e já falou. Falou um pouquinho, já falou. Entende? Com menos palavras, expresse tudo que você precisa para aquele momento. Isso é muito importante. Faz parte desse amor aqui a Deus. Se alguém ama a Deus, é conhecido dele. Então, quando você ama o Senhor te conhece de longe. Ele fala, oiê. Ele te ama. Fale, então, com conteúdo. Tá bom? Fala e já falou tudo. Parou. Fala. Por isso que o Senhor está nos treinando para sermos soldados de Cristo, fortes guerreiros na palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a minha vida, a minha família, a nossa saúde. Ore por mim, por favor. Eu quero agradecer a todos que têm orado pela minha vida, pela minha saúde, quero orar por vocês também. Que a bênção do Senhor possa atingir sua casa em cheio, em nome de Jesus. Deixe o orgulho de lado, não se sinta chefão, tá bom? Cuidado com o espírito de chefão, tá? Vamos nos sentir servos, porque o Senhor tem coisas para nos usar, para executar através da gente. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que o Espírito Santo esteja fortalecendo o seu coração. Essa live vai ficar gravada aqui na grade, tá? Então você pode entrar aqui no Instagram e depois assistir a live toda para a honra e glória do nome do Senhor. Deus seja louvado. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua casa e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Até a próxima live, se Deus permitir. A paz do Senhor.